Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. A pergunta é, o que é o Samadhi? Alguns acreditam que Samadhi seja um transe, algo que através de uma prática de meditação você irá alcançar. Então você alcança um estado além da mente pela prática da meditação. O que você pode alcançar dentro de uma determinada prática de meditação não é o Samadhi, é de verdade um transe, mas isso não é o Samadhi. Samadhi é o seu natural estado de consciência. Um estado de não dualidade, de não separação. Nós chamamos de estado. Na verdade, Samadhi não é um estado. Samadhi é a consciência pura. Consciência não é um estado. Nós conhecemos o estado de vigília, o estado de sonho, o estado de sono profundo, e alguns conhecem também estados de transe. Isso não é Samadhi. Você pode entrar num estado de transe e passar ali 10 minutos, meia hora, 1 hora. E acreditar que aquilo seja o Samadhi. Mas é apenas um estado de transe. Samadhi é pura consciência. Apenas os seres realizados, que estão assentados em seu estado natural, sabem o que é o Samadhi. Samadhi é você em seu natural estado de ser, pura consciência, onde não há dualidade. Isso não é nada contrário às atividades do corpo e do intelecto. Então, o corpo e a mente trabalham de uma forma normal, natural. O estado de Samadhi é o real estado de puro ser. Na Índia é também chamado de Turiya, o quarto estado. É o estado além de todos os estados. Por isso que a gente chama aqui de estado de Turiya, mas continuo dizendo, como é a natural presença da consciência livre da dualidade, é algo além de todos os estados. Que para efeito didático, nós poderíamos chamar de estado de Turiya. Mas é o estado de não separação, de não dualidade, de pura consciência, puro ser. O ser humano conhece o estado de consciência mental. Esse é o estado de ego e identidade. É assim que eu tenho chamado aqui nesses encontros, nesse canal. O estado de consciência mental é o estado de consciência egóica. Nele você se vê como uma pessoa, como tendo uma identidade, como sendo alguém. Naturalmente você experimenta, vivencia estados. Estado de vigília, estado de sono profundo, e também pode experimentar estados de transe. Mas é sempre dentro dessa ainda consciência mental. Por exemplo, existe a expressão expansão da consciência, é uma expressão hoje em dia muito usada. Isso porque as pessoas acreditam que a consciência pode passar por um processo de expansão. Esse processo de expansão é ainda um processo de expansão da própria consciência na mente. Apenas a mente pode vivenciar expansão, movimento de expansão e contração.
A mente, por exemplo, no estado de sono profundo, ela se contrai. Mas esse ainda é um estado dentro desta consciência plena, dentro dessa consciência única. Essa consciência única não se move quando a mente passa por estados diferentes. O fato é que a consciência que é ser consciência transcende estar consciente no estado de vigília e estar consciente no estado de sonho. E de estar inconsciente no sono profundo. Transcende todos os estados. E isso é samadhi. Agora, essa questão é muito teórica e fica como algo muito curioso para o intelecto. Você deve abandonar crenças, teorias, conceitos, ideias. É necessário que você realize seu ser, sua natureza essencial, sua natureza real. E a gente pode ter vários nomes para isso: ser, consciência, natureza real, samadhi. Mas o que importa é você vivenciar isso. Olhar para uma fotografia de um prato de comida não resolve essa questão da fome. Ter um cardápio na mão e ali ter acesso a diversos pratos não significa que você comeu qualquer um deles ainda. Você apenas está na letra, no conceito, na ideia, na crença. Então as pessoas têm curiosidade sobre estados. O que é o samadhi? O que é o satori? O que é? E tudo que podemos ter como resposta verbal, intelectual para isso, não resolve. Eu lhe recomendo a entrar em contato direto com o seu ser. Nós temos aqui uma proposta nesta direção. Um trabalho com esse propósito. Contato com a verdade sobre quem você é. A autoinvestigação. A investigação desse movimento da consciência, desse movimento da mente egóica. É isso que tem que ser investigado. Você observa esse movimento, você se torna cônscio desse movimento, ciente desse movimento. Você assim percebe a dualidade presente, aquilo que é tratado lá na Advaita Vedanta. Você vai além desse princípio de Dvaita, que é o princípio da dualidade, linkado a essa mente egóica, a essa consciência mental. Você vai além dessa dualidade e realiza seu estado de pura Advaita, de pura não dualidade. Advaita significa a não dualidade, a não separação entre você e a realidade. Mas é importante que você abandone as crenças, abandone as teorias, abandone os conceitos. Notem que as pessoas usam muito a expressão, por exemplo, Deus. Todos sabem, todos entendem, todos compreendem, todos proclamam, todos anunciam, todos falam sobre Deus, sobre seus feitos, sobre suas palavras. Mas apenas aquele que está assentado em seu natural estado de pura consciência sabe o que representa Deus. E aquele que sabe não fala sobre isso. É aquele que fala que não sabe.
Aquele que fala é aquele que não sabe. Aquele que sabe, ele não fala, ele vive isso. A relação com a comida não pode ser a relação com o cardápio. No cardápio você tem a descrição, na comida você tem os nutrientes. Você tem a saciedade da fome. Aqui o propósito é você realizar seu natural estado de pura consciência, que é Sahaja Samadhi. O seu natural estado de consciência. Não é um transe chamado Samadhi. É o Samadhi natural, é o Sahaja Samadhi. Isso é iluminação espiritual. O ser humano ele é muito tendencioso a essa coisa de transformar a teoria numa filosofia que ele parece dominar, que ele parece conhecer. Isso é típico desta mente egóica. Somos muito teóricos, muito verbais, muito intelectuais. O fim da ilusão da separação, o fim da ilusão da dualidade, que é o fim dessa ego-identidade, é a presença da consciência pura. É a presença do Samadhi. E quando há Samadhi, o que impera aí nesse mecanismo, nesse organismo, é inteligência, é felicidade, é amor, é paz, é liberdade. Isso é a verdade do ser, a verdade de Deus. Por isso alguns chamam de autorrealização ou a realização de Deus. Mas não é uma teoria, não é uma crença, não é um conceito. E aqui estamos nesse canal compartilhando com você a partir desse ponto. Nós até fazemos uso de algumas expressões como Advaita Vedanta, como Samadhi, como estamos fazendo agora aqui, mas em razão de que é isso que o pessoal conhece e usa para se comunicar e faz perguntas. Expressões como iluminação espiritual ou despertar espiritual. Apenas agora há pouco tempo eu venho usando essas expressões tão fortemente, em razão dessas perguntas, dessas curiosidades, expressões como iluminação espiritual. Eu sempre preferi chamar isso de estado natural, ou ser naturalmente, ou ser natural, ou estado natural mesmo. Mas nós temos expressões como iluminação espiritual, despertar espiritual, e por aí vai. Expressões como Kundalini. De um tempo para cá eu venho usando mais essas expressões. Mas esse lado técnico, isso você encontra nos livros. Mas está em contato com o cardápio. Você precisa viver isso, vivenciar o despertar da Kundalini. E o despertar da Kundalini é o despertar da consciência, é o despertar do seu ser, do seu estado natural. Então, nós temos muitas expressões dizendo uma única coisa. E o intelecto, ele ama forjar palavras, criar palavras, construir palavras. A sensação no intelecto é que quanto mais palavras nós temos, mais palavras nós conhecemos, mais de verdade sabemos do que se trata. Isso é completamente falso. É exatamente o oposto. A presença
dessa verdade silencia a mente, silencia o intelecto. E as palavras são varridas. Porque elas não expressam absolutamente nada, a não ser quadros, imagens, conceitos, imaginações que a própria mente, dentro do conhecido, formula, produz. Então, nós não estamos lidando com teorias. Aqui eu quero lhe propor diretamente vivenciar Samadhi. Temos encontros online, nós temos encontros presenciais e temos retiros. E nós nos encontramos aqui ou presencialmente para trabalhar isso. A verdade do seu ser, a constatação de sua verdadeira natureza divina, o que representa o fim para essa ilusão da individualidade e a constatação da verdadeira individualidade. A palavra individualidade tem vários significados também. A gente não fica preso ao significado das palavras. Mas, por exemplo, a palavra individualidade significa ser único. E ser único só é possível quando a ilusão da individualidade termina. Isso é a verdadeira individualidade. Como a própria palavra diz, aquilo que é indivíduo, individualidade significa indivíduo, sem divisão, ser único. Isso só é possível na realização da verdade sobre o seu ser. Então nós nos deparamos com a verdadeira individualidade. Então, o fim da ilusão da individualidade, desse mim, desse eu, desse ego, é o fim dessa consciência egóica, dessa consciência ilusória. E esta presença da verdadeira individualidade, o que é raro, o que é único, é Samadhi. Isso é iluminação espiritual. Isso é realização de Deus. Assim, se isso faz sentido para você, e você quer investigar isso, explorar isso, e melhor, viver isso. Viver isso. Deixar o cardápio, deixar a fotografia da comida e se deparar com a comida. Nós temos encontros online, repetindo para você, presenciais, inclusive retiros, além desses encontros que nós temos por aqui. Ok? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos trabalhar isso juntos. Ok? Até a próxima. Do ponto de vista da realidade do seu ser, esse ser alguém é completamente ilusório. Aquilo que você é a realidade divina. Aquilo que você é a realidade de Deus.